Amados pais Melquisedeque e Lisbete, envio a vocês uma saudação de gratidão com amor puro e genuíno, por fazer-me merecedora desta salvação tão grande. A seguir estou enviando um escrito que emana de um dos seus céus, moradas, onde hoje habita Deus Melquisedeque e Lisbete. Peço ao meu amado pai Melquisedeque, no nome de nossa deusa mãe Cristo Lisbete, que seja totalmente de seu agrado, sabendo que se há justiça de dois, Melquisedeque e Lisbete, e for sua agradável e perfeita vontade, digo que feito está. Amém, aleluia. Comecemos lendo em Apocalipse 3:5. Assim o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. E reconhecerei seu nome diante de seu Pai, meu esposo, e diante de seus anjos. Iniciarei este tema com duas palavras importantes e o significado delas, já que são detalhes notáveis deste versículo bíblico, que graças à mente de Cristo Lisbete, hoje podemos compreender. A primeira palavra importante é livro. Conjunto de folhas unidas formando um volume, as quais são preenchidas com diferentes dados para se escrever um registro. E como aprendemos, desde a ótica de Deus, tudo tem um significado no plano espiritual. Esse livro, no qual se escreve um registro, é a mente de nossa deusa mãe Cristo Lisbete. Por que chamariam então de livro da vida? Efetivamente porque ela é o livro da vida. O caminho, a verdade e a vida. Veja que em um livro é escrito o registro de dados ou informações, em outras palavras, o conhecimento. Este livro, diferentemente dos livros que nós encontramos nas bibliotecas públicas ou privadas, é um livro com vida própria. Um livro aberto. Através de sua boca se emana o conhecimento que nela está escrito. Portanto, é um livro ao qual todos têm acesso, mas que nem todos querem ler ou escutar. Este livro traz consigo instruções, mandamentos, que nos permitem alcançar e viver a imortalidade. É ciência pura, a ciência de Deus Melquisedeque e Lisbete. Mas o que é ciência? Um ramo da informação que consiste em uma coleção de conhecimentos fáticos, que é confirmável ou verificável sobre um determinado tema e que se obtém mediante observação e experimentação. Vejamos. A ciência de Deus cumpre sem margem de erro com as características que exige o conhecimento humano, já que podemos verificar seu poder, replicar e causa o mesmo resultado nos que a praticam, experimentam. E isto é verificável através dos poderosos testemunhos de quem aplicou esta ciência em suas vidas, resultando em cura, livramento e imortalidade. Cristo Lisbete é o livro da vida, onde estão escritos os preceitos, leis e instruções para viver eternamente. Agora vejamos a segunda palavra importante: reconhecer. Distinguir ou identificar uma pessoa ou uma coisa entre várias, por uma série de características próprias. Vejamos João 10, 27 e 28. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, que é o mesmo que reconhecê-las, e me seguem, e eu dou a elas vida eterna, e não perecerão jamais, nem ninguém as arrebatará de minha mão. Hoje em dia, nossa deusa mãe Cristo Lisbete, com certeza e sem margem de erro, pode reconhecer aos seus filhos em todas as nações, mesmo em meio a um mundo terrenal, mesmo que estejamos rodeados de lobos e que visivelmente pareçamos como qualquer mortal. Graças à sua formação, possuímos certas características diferentes que nos fazem ser reconhecidos por ela. Como podemos observar, o livro da vida é um livro vivo, que tem voz para falar, olhos para reconhecer e mente para registrar e recordar. O livro da vida
é outra das figuras bíblicas que hoje podemos compreender graças à sua manifestação e ao poder imputado em nossa mente, já que não existe um livro físico que seja administrado ou suscetível a ser manipulado por um mortal, ou um Deus místico que apaga e escreve constantemente nomes terrenais nele. Se fosse isso e existisse um livro físico assim, então não teria sentido a salvação neste tempo, já que os salvos já estariam escritos. Então, o que aconteceria com os nossos nomes e os nomes dos que hoje creem e foram salvos pela pregação do Evangelho de Cristo Lisbeth? Se fosse assim, este livro teria que ter sido escrito há muitos séculos atrás e já não teria mais cabimento. Em vão seria a sua manifestação. Esse livro teria nomes antigos de pessoas que hoje estão numa sepultura. O que aconteceu então com a salvação daquelas pessoas? Graças, amados pais, por permitir-nos compreender o verdadeiro significado desse poderoso livro da vida. Nosso dever é ajudar a todos os jafetitas, estrangeiros ou religiosos que creem que existe um livro físico que é administrado por um Deus místico que escreve e apaga nomes de forma indiscriminada, a compreender que não existe um livro assim. Imaginem se esse livro existisse e fosse administrado pelas religiões? Seria horrível. Bom, vejam o que aconteceu com a Bíblia, a Torá e o Alcorão, que são escritos alterados por mentiras pela pluma mentirosa de diferentes escribas. Agora vejamos Apocalipse 13:8. E a adoraram todos os que moram na terra, cujos nomes não foram escritos, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado. Observe que aqui claramente se fala daqueles que adoravam a besta e cujos nomes ainda não haviam sido escritos no livro da vida. Claro, ainda não haviam sido escritos porque ainda não havia se manifestado o livro da vida. Estas pessoas são aquelas que adoravam a besta sem conhecimento, porque não havia sido manifestado o verdadeiro Cristo. Por isso, somente em nós se cumpre o que diz em 2 aos Tessalonicenses 2:3, que Cristo não viria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem de pecado, o filho de perdição. Esta é uma evidência de que esse livro se manifestou depois disso, e que não é um livro antigo, escrito misticamente por Deus, nem administrado por religiosos, nem líderes. Lisbeth teria que estar presente como o próprio Cristo, o livro da vida, porque foi a partir desse momento que nossos nomes começaram a ser escritos. Conforme íamos crendo, seguindo a Cristo Lisbeth e experimentando a salvação através dela. Isto é evidência de que a expressão não foram deixou aberta a probabilidade de poder ser escrito e, de fato, assim ocorreu. Todos tiveram a mesma oportunidade de crer e, ao crer, nossos nomes começaram a ser escritos neste poderoso livro. Amém, aleluia! No entanto, com isto também se cumpre que os que não foram inscritos neste livro foram lançados no lago de fogo. Claro, porque não ser inscrito hoje é não crer, não fazer parte do reino, é viver com a mente terrenal, não ter entrado no repouso do Senhor. Portanto, o lago de fogo são as próprias tribulações que o viver para a carne traz consigo. Já que sabemos, por Cristo Lisbeth, que o que semeia para a carne colherá dela destruição e morte, e não que Deus destrua as pessoas. De forma alguma, nosso soberano Deus, Melquisedeque Lisbeth, ama a sua criação e seu sacrifício é uma amostra disso. Ao manifestar-se fisicamente para dar a salvação, livrar da sepultura a todo aquele que creia e que queira viver eternamente. Quando não nos submetemos à ordem de Melquisedeque Lisbeth, ficamos como um barco navegando à deriva, dispostos a naufragar no vai-vem das águas turbulentas. A mente terrenal?
Somente com Cristo Lisbete podemos acalmar a tempestade, porque ela é a nossa paz, e, consequentemente, sem Cristo Lisbete estamos expostos à tempestade. Vejamos Mateus 8, do 23 ao 26. Jesus subiu no barco e seus discípulos a acompanharam. Nisto, começou sobre o mar uma tormenta tão forte. As ondas cobriam tanto ao barco que já começava a inundar. Mas Jesus estava dormindo. Estava em paz, tranquila, porque vive confiada em seu amado rei Melquisedeque. Então seus discípulos foram despertá-la, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Ela respondeu a eles: Por que estão atormentados com tanto medo? Que pouca fé vocês têm? Dito isto, se levantou e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E em seguida o vento se acalmou e tudo ficou completamente tranquilo. Aleluia! Uma vez que compreendemos que o livro da vida é a nossa deusa mãe Cristo Lisbete, procuramos entesourar as escrituras desse poderoso livro, meditando de dia e de noite em suas palavras, as que estão escritas nela, e que escreve maná após maná em nossa mente. E entendemos desta mesma forma o quão inestimável é o livro da vida. E somos bem-aventurados porque é um livro que podemos ler e reler, e cada vez que o repassamos encontramos tesouros maravilhosos, novos ensinamentos, e este poderoso conhecimento nos vivifica, gerando em nosso cérebro a produção do bem chamado hormônio da felicidade, dopamina, serotonina, endorfina, que cientificamente demonstra que regenera as nossas células e manifesta em nossos corpos uma saúde perfeita. Portanto, a imortalidade se faz possível mediante o conhecimento e a colocação em prática da ciência de Deus, e deixa distante qualquer conceito místico ou religioso da vida eterna. Se faz entendível e alcançável a todo aquele que queira viver eternamente. Graças, amados pais Melquisedeque Lisbete, por seus poderosos ensinamentos e por colocar ao nosso alcance o livro da vida, mesmo sem merecê-lo. Amém, aleluia!